Aleluia. Oh, glória. Já que você já abriu, feche seus olhos, vamos orar por esse culto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra neste lugar. Ela é santa, ela é poderosa, ela é eficaz. E ainda que nós não vejamos, a tua palavra é capaz, Senhor, de penetrar nos nossos corações. E todas as vezes que ela é semeada e recebida, acolhida, com mansidão, com alegria, ela causa efeito de transformação na nossa vida. No nome de Jesus eu declaro, Pai, um momento onde a tua palavra, Pai, vai ter espaço para falar conosco. A tua palavra tem liberdade entre nós. Espírito Santo, nós amamos a tua presença. Nós amamos quem você é. Nós dependemos de você. E nós dizemos que você é bem-vindo na sua manifestação neste lugar. Você é bem-vindo na inspiração que só você pode dar enquanto a palavra é liberada. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, ouvidos para ouvir, olhos espirituais abertos, Pai, corações escancarados para as verdades da tua palavra. Nenhum tipo de sofisma, de dogma, de mentira, de construção mental que possa haver dentro de nós vai resistir às verdades da tua palavra. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Você está feliz? Amém. Amém, eu também. Somos felizes. Gálatas 2, verso 16. Você achou? Vamos lá. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores e porventura Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se o torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Só até aí, queridos. Esse texto é muito conhecido e nós mesmo hoje à noite teremos um culto com batismo. E a gente fala um pouco sobre isso na atitude do batismo, que nós não vivemos mais para nós mesmos, nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo. E esse texto diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. É certo que nós dizemos sempre que Cristo vem habitar dentro do nosso coração, quando nós dizemos sim, e ao mesmo tempo que Ele habita em você, você também habita nele. Amém? Nós estamos imersos em Cristo. É por isso que quando o Senhor hoje olha para você, quando o nosso Pai olha para nós hoje, nós podemos ser aceitos, porque Ele não vê mais a nossa vida anterior de pecado, de transgressão, de maldição, mas Ele vê a Cristo. E quando Ele vê a Cristo, Ele vê a justiça dele feita. Você é a justiça de Deus, amém? Olha que coisa maravilhosa. Eu peguei uma versão aqui, essa que eu li é a CF, mas eu peguei uma versão NTLH, de Gálatas 2, 20 e 21, que eu vou ler para você, esse mesmo texto. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, porque se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. O que esse texto está nos mostrando? Que nenhum homem é salvo pelas suas obras. Não há quem possa se salvar por ser tão bom a ponto de merecer o céu. A Bíblia está nos mostrando que a salvação, que o fato de nós podermos chamar Deus de Pai, o fato de termos uma nova natureza, o fato do Espírito Santo estar dentro de mim e de você, não é por mérito nosso. Não é porque nós merecíamos, pelo contrário, nós não merecíamos. Então Jesus vem e paga uma dívida impagável. Salvação se dá pela fé em Cristo Jesus. É um presente. O presente custa para quem deu, não para quem recebeu. É por isso que a Bíblia fala que é um dom de Deus, é um presente de Deus para aqueles que creem. Porque a única coisa que você precisou fazer foi crer que esse presente era para você e receber. É como se alguém viesse me dar um presente e eu falasse, não quero, não, mas esse presente é para você. Eu tenho a escolha de falar, não recebo
ou recebo? Então, a salvação é o perdão de Deus dado por nós em Cristo Jesus. E quando nós lemos esse texto, fica muito claro que se nós tentarmos nos salvar simplesmente praticando a lei, de nada adiantou a morte e a ressurreição de Cristo. E eu tenho certeza que não é isso que você crê, amém? Você crê que Jesus veio em seu favor e em meu favor. Então a graça, que é esse poder que foi manifesto no amor de Jesus, é o que fez você ser aceito. Eu queria que você dissesse isso com muita convicção. Eu fui salvo por meio de Cristo. Eu recebi a salvação pelo sacrifício de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus já me aceitou. Eu já sou amado por Ele. Eu já sou salvo por Ele. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa, que grande notícia nós precisamos entender. Eu sei que você provavelmente, aqui talvez 90% já tenha compreendido essa verdade, entendido essa verdade, mas você sabia que essa consciência de quem nós somos para o Senhor e no Senhor nós precisamos refrescar todos os dias? Consciência de justiça é uma coisa que você precisa ter todos os dias, porque a religião, o sistema desse mundo sempre vai puxar você para um lugar de indignidade, de insuficiência e de sentir que Deus não está tão atento a você. Porque eventualmente você vai errar e o inimigo da sua alma vai querer tirar de você a convicção daquilo que Jesus já fez. Nunca foi a sua capacidade. Não vai ser a sua incapacidade que vai fazer Deus ficar distante de você. Não foi a sua capacidade que trouxe ele para dentro, não vai ser a sua incapacidade que vai tirar ele de você ou tirar você dele. O que você precisa é crer em Cristo, crer na salvação, crer em Jesus. Eu queria que você abrisse outro livro agora, Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios 2, verso 1. Desculpa, gente. Prendi aqui que eu estou com calor. Efésios 2, verso 1, diz assim, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Cristo nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Uau, queridos, uau. Nós estávamos espiritualmente mortos, seguíamos os caminhos desse mundo, fazíamos a vontade daquele que governa lá fora, o Deus deste século. Então a Bíblia fala que o estilo de vida daquele que não nasceu de novo é estar espiritualmente morto. E por estar morto espiritualmente é influenciado pelo diabo. E não somente isso, mas vive segundo as vontades da sua mente e da sua carne. Ele fala, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e o que a nossa mente quer. Mas, pela graça de Deus, nós somos salvos porque tivemos uma união com Cristo Jesus por meio da fé. A nossa salvação não é resultado de esforços, mas esse texto nos mostra de uma forma clara que existe uma distinção entre salvação e vida e natureza em Cristo após a salvação.
Esse texto nos mostra que aquilo que recebemos de Deus não foi por mérito nosso, mas após recebermos a salvação, há uma troca de natureza. E que nós agora, nesse novo formato, nessa nova atualização, nesse novo download, onde o teu espírito é recriado, existe uma forma de agirmos segundo essa nova natureza. E eu queria que colocasse o tema agora da mensagem, se possível. Esperar aí uns minutinhos. Minutinhos não, segundinhos, né? Um evangelho light. Eu não queria colocar o tema antes para você, porque eu queria mesmo dar essa dose de reconhecimento daquilo que você é em Cristo Jesus. Sabe por quê, queridos? Muito erroneamente, a gente pode ir para um lugar de tanta religiosidade que você sairia daqui condenado em vez de desejo de transformação. E não é isso que a palavra deseja para nós. Amém? Eu tenho pensado um pouco sobre isso e, pasmem vocês, não é olhando para a vida dos outros, é olhando para a minha própria vida. Sabe, eu creio que o Senhor, Ele tem uma boa nova, Ele tem um tipo de evangelho para nós que é um evangelho consistente, forte, transformador e não diluído nas nossas razões. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Eu queria falar para você primeiro o que significa evangelho. No original, essa palavra, eu não sei dizer ela da forma aqui como se diz, com a fonética certa, então eu vou falar aqui mais ou menos para você. Euangelion. É mais ou menos isso a palavra original. O eu do evangelho, que para nós, né, a tradução em português, significa bom, agradável. E o angelion, que é o restante, significa anúncio, mensagem. Então, o evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Amém? Diga assim, boa notícia. Então, quando nós expressamos Jesus nessa terra, quando nós expressamos o Senhor, nós estamos expressando uma boa notícia. Uma mensagem boa, um anúncio bom. Nos tempos antigos, essa palavra também era utilizada para notícias de guerra. Então, as pessoas estavam longe, a guerra estava acontecendo e elas precisavam saber. E aí, quem ganhou? O evangelho, a boa notícia era falar, ei, nosso time venceu. Ei, os despojos já foram resgatados ou já foram pegos, nós vencemos. Falava-se justamente sobre coisas boas, vitórias militares, qualquer bom evento. E aí, quando os evangelhos são escritos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê os apóstolos usando essa palavra no sentido daquilo que Jesus fez. E por que eles usam essa palavra que já existia, mas que não foi inventada por causa de Jesus, era uma palavra usual? Eles usam isso porque eles entenderam e consideraram que a maior e a melhor notícia que alguém poderia receber é que a de Jesus morreu por mim e por você, que Ele não ficou lá, Ele ressuscitou para nos salvar. Amém? Então essa é a melhor notícia que você pode receber da sua vida, queridos. Se você já recebeu essa notícia, não tem nenhuma outra notícia que possa ser superior, que possa afrontar ou que possa te tirar desse lugar. Quando nós falamos de tempos extraordinários, sabe, não tem nada mais extraordinário do que aquilo que você já fez, nasceu de novo, querido. Quando nós falamos do extraordinário de Deus, são as realizações das promessas que Deus faz, porque promessa para Ele não é algo que vai acontecer, é um fato sobre a sua vida. Então aqui evangelho significa boa notícia, significa reconhecer a vinda de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição como a melhor notícia da história. Pode ser que você tenha nascido num lar cristão ou que você já seja cristão há muito tempo e você tenha se acostumado com essa notícia, mas essa notícia não é normal, não é natural. E light, o que significa light? Eu sei que em inglês, né, poderia trazer a tradução literal, e aí seria luz, mas não é sobre isso. Eu fui ver o que significava light no Conselho Federal de Nutrição. E o produto light significa leve, né, em inglês. São aqueles com teor reduzido de sódio, açúcar, gordura ou colesterol. Os produtos light têm na sua composição uma redução de algum nutriente. Tem uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente, como gordura, açúcar e, por consequência, de calorias. Então, se você puder, compra coisa light, né? Que eu acho que vai... Mas não é sobre isso que nós estamos falando, queridos. O produto light, se você for ver, eu achei muito interessante aqui a expressão, tem na sua composição uma redução de algum nutriente.
Eu não sei se você já ouviu essa expressão, poxa, fulaninho tá tão light agora, né? Não no sentido de dieta, mas no sentido de intensidade, de prioridade, de atitude. Você já ouviu essa expressão? Sabe, o evangelho, ele carrega em si a melhor notícia da história. A transformação de vida que alcançou a minha vida e a tua. Quando a gente atribui a ele essa característica, nós estamos diluindo algo que é transformador, algo que é revolucionário, algo que é para ser impactante. O evangelho é literalmente uma grande notícia. E ele deve nos afetar de forma integral, intensa, profunda e radical. Sabe, era muito comum antigamente, há muitos anos atrás, e eu falo isso para minha filha, que outro dia ela veio, na sala dela não tem tantas crianças. E ela falou, nossa mãe, só na minha sala tem 6, 7 pessoas que vão na igreja. E eu me lembro quando eu estudava numa escola onde tinha, sei lá, 30 pessoas na sala de aula. E aí se alguém perguntasse, tem algum cristão, ou algum evangélico, ou algum protestante, só tinha eu. E naquela época, você precisava de certa forma, você nem precisava fazer muito, porque já era muito diferente do restante. Mas hoje em dia, tem uma igreja em cada esquina, ser evangélico está até na moda. E sabe que isso, por um lado, é bom, porque Paulo diz que nós precisamos que Jesus seja pregado a tempo e fora de tempo. Às vezes até desconsiderando algumas intenções erradas, Jesus está sendo pregado. Mas por outro lado, isso pode trazer para você a falsa sensação de que o evangelho é light. E ser light é pegar a composição de algo e diminuir a concentração da composição daquilo. Nós não podemos, queridos, pegar o sacrifício de Cristo por nós, pegar o estilo de vida que Deus tem proposto para nós e diluir segundo a nossa medida. Segundo os nossos desejos, segundo o resultado que a gente quer. Isso a gente faz com produto de limpeza. Você tem lá, dilui tanto em tantos litros. E aí se você quer uma coisa, não, mas isso aqui está muito sujo, você vai e dilui menos. E brasileiro que adora ser químico, né, faz até misturinha. E dizem que não é muito certo isso não, né? Que a indústria já faz isso por você. Mas às vezes a gente, né, quer mudar. E sabe, às vezes a gente traz isso para o evangelho. A gente quer compor ele, quer diluir ele, quer fazer dele a nossa própria religião. E eu te falo isso com muito temor, querido, porque isso vai ser muito evidente nos finais dos tempos. E quantos é que sabem que a gente está nos últimos dias? E que o maior sinal não é terremoto, não é guerra, mas é o engano. Talvez você se assuste com um terremoto, com uma guerra, porque você não sabe o estrago que o engano faz. Eu não tinha colocado aqui, mas em 2 Pedro, no capítulo 2, não precisa abrir, fala sobre os falsos profetas, falsos ensinos, um estilo de pregação e de coisas que vão surgir no nosso meio. Eu vou ler só um pedacinho para você ficar atento. Em 2 Pedro 2,18, eu vou ler na NVI, diz assim: pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos devassos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor se não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Queridos, um evangelho light, um falso ensino sobre aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Deus tem para nós, faz nós voltarmos para caminhos de onde nós nunca deveríamos ter nem lembrado deles. E esse texto aqui não está falando sobre o A, B,
ser lá do mundo, não. Está falando do corpo de Cristo. Nos últimos dias, no corpo de Cristo. Existem ensinos que podem te induzir para o erro, com cara de piedade, com cara de coisa boa, mas que vão te fazer ir para um lugar que não é o que Deus tem para você. Existe uma linha tênue entre uma vida pela graça e uma vida leviana. Nós não podemos deixar de pregar a graça e pregar que foi Cristo que conquistou a salvação por nós, porque eu e você podemos usar a graça para fazer o que quisermos. Mas existe uma linha tênue e nós precisamos entender que pela graça, sem merecermos, Deus nos fez filhos dele, nos salvou, nos colocou numa posição de filhos. Mas ele também, após a salvação, tem um estilo de vida para nós. A gente leu nesse texto de Efésios e de Gálatas, que é justamente mostrando o que nós somos em Cristo. E ele coloca dentro desses textos uma mudança de vida. Ele fala, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho desse mundo. Naquele tempo. A gente está vivendo hoje, querido, um evangelho onde a pessoa está convertida há 5 anos. E ela não conseguiu entender ainda sobre comportamentos básicos. Sobre mentira. Sobre o tipo de roupa que a gente usa. Sobre o tipo de fala que a gente tem, sobre fofoca, sobre murmuração. Isso é um evangelho light. A Bíblia te chama de nova criatura. Camila, você está falando isso porque você não erra mais? Não, pelo contrário. É porque eu não quero viver esse tipo de evangelho para a minha vida. É porque nós somos, e eu sou de uma época onde se eu tirasse uma Bíblia no meio da sala de aula para ler, aquilo causava o mínimo de respeito. Não tinha chacota? Com certeza, e vai ter até hoje, porque perseguição é um sofrimento bíblico que nós vamos passar. Mas existia também um caráter que era conhecido do povo de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo. E a gente sempre costuma dizer no batismo, onde já se viu, né? Tanto morto com vontade própria. Querido, sabe por que o seu casamento e o meu não está ainda melhor? Que a gente está light. A gente quer ter razão. A gente quer estar por cima da carne seca. A gente não se humilha, não. Ai, Camila, sabe o que é? Na igreja está tão difícil encontrar assim, alguém bom para ser meu amigo. Será? Em Romanos 12, no capítulo 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem aqui, queridos, vai falar assim, eu não quero viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Eu quero. Você quer? Ele dá aqui um caminho. Ele fala, ei, agora você já entendeu. Não tinha como você ter uma natureza nova. Em Cristo você teve. Agora entenda algo. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Esse novo padrão precisa ser estabelecido na sua vida. Você precisa entender que existe um padrão novo. E o evangelho, além de uma boa notícia, ele é também transformação. Porque a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. É a mesma Bíblia que diz que diante dele, hoje nós podemos contemplar a glória de Deus como que com o rosto descoberto somos transformados segundo a sua imagem. Se não tem transformação, é porque está light demais. É porque está pouco concentrado. Se não tem mudança, é porque Cristo não está concentrado na revelação de quem Ele é para você. Camila, é tudo do dia para a noite? Não. Tem coisas que sim.
Tem coisas que não, que exigem uma perseverança. E como eu faço isso? Olha o que Deus está dizendo aqui através da sua palavra. Ei, rogo-vos. Ele está falando, por favor, prestem atenção nisso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é sacrifício? É quando você não está com vontade, você vem congregar mesmo assim. Sacrifício é quando nós não queremos perdoar e nós perdoamos mesmo assim. Sacrifício é quando nós não podemos comer e nós queremos, mas nós não comemos. Sacrifício é quando nós não mentimos, mesmo quando nós vamos levar desvantagem. Ele fala, ei, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Isso é um culto racional. Ou seja, isso é uma adoração inteligente. É uma adoração que você está fazendo intencionalmente para Deus. E ele fala, e com isso você não vai tomar a forma desse mundo. Sabe, queridos, a nossa jornada é como uma forma de bolo, uma massa de bolo mole. Nós nascemos de novo e nós somos aquela grande massa. Você pode escolher qual a forma você vai se moldar. Porque o fogo está aceso, o tempo está passando, a jornada está se cumprindo. E você está tomando uma forma. Você precisa escolher qual a forma você quer tomar. Qual a forma eu quero tomar? A massa de bolo, se você colocar na forma de estrela, ela vai virar estrela. Se for redondo, vai ser redondo. Se for retangular, vai ser retangular. Porque o que dita não é a massa. A massa é a mesma receita. Somos todos seres humanos, a massa é a mesma. Todos nascidos de novo, natureza mesma. O que muda? A forma que eu estou me expondo. O tempo que eu fico naquela forma. Se eu faço daquela forma a minha forma. Nós estamos lá na Reforma. E é um trabalho árduo, bruto e ao mesmo tempo lento em certo aspecto. Porque muitas coisas que nós estamos fazendo lá é bem manual. Nós demolimos muitas paredes, mas como as portas não são tão grandes, a maioria dos entulhos foram retirados com o carrinho de mão, colocando com a pá. Talvez você não tenha dimensão, eu devia ter separado a imagem, que eu até tirei foto, eu fiquei tão impressionada com o que a gente fez no mutirão, que eu fiquei tirando foto lá depois. Um tanto de entulho que era um tanto que daria para uma casa pequena. E eu fiquei olhando aquilo, e sabe que às vezes a gente acha que nós nascemos de novo, e todo entulho que nós temos de 10, 30, 15 anos vai sair de uma vez. Tinha a parte da parede que era leve, que não tinha ferro lá. Que os meninos, essa parte os meninos gostavam, que eles iam com a marreta e que toda vez que a parede caía... As paredes que não tinham ferro era uma delícia. Ou que estava oca ali naquele pedaço. Mas tinha parte que tinha ferro, que tinha muito concreto. E aí um dava 5 marteladas, cansava, vinha outro, dava mais 5. Cansava, vinha outro, dava mais 5. Porque aquela construção, aquele pilar, aquilo que era uma parede, não podia permanecer ali. E porque não podia, a gente precisava exercer força contra ele. E sabe que depois que ele caía, o entulho também não podia ficar lá. Porque se você destrói, mas deixa o entulho, não tem como criar uma coisa nova. Então a gente tinha que fazer a força de pôr aquele negócio, de sair, de fazer força batendo, força para pôr, força para tirar. Mas não tinha nada mais satisfatório do que chegar e ver o projeto acontecendo. Sabe, queridos, às vezes você acha que aquilo que está tão difícil de mudar na sua vida é impossível. E às vezes a gente acaba se acostumando com uma coisa light, uma coisa diluída. Porque a gente fala, quer saber, está tão difícil mudar que Deus me entende, Deus conhece meu coração. Ele conhece seu coração, mas Ele também conhece a graça que te alcançou. Ele conhece o Espírito Santo que está dentro de você. Ele sabe que se você expor a sua mente para a palavra de Deus, tem chance de mudança. A pergunta é, que padrão você quer seguir? Que forma nós queremos estar? Que tipo de Cristo nós estamos experimentando? Sem um novo padrão, queridos, nós não vamos experimentar essa vontade de Deus. Podemos ser salvos? Sim. Vamos para o céu. Reconhecemos Jesus. Mas eu não quero passar os meus anos nessa terra sem agradar o Senhor na plenitude.
sem viver aquilo que Ele tem para mim, sem alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas, sem viver a maravilha de ver a Camila sendo salva dela mesma. Sabe, enquanto eu sou a esposa do pastor, você fala, que bênção, Camila, porque vocês estão fazendo isso, estão me abençoando tanto. Glória a Deus, a ideia é essa mesmo. Mas sabe que a maior beneficiada em fazer o que eu faço sou eu? As coisas que Deus tem te pedido te fazem sair da sua zona de conforto. Porque Ele não quer deixar você num lugar light. Aquilo que Deus te pede, queridos, não alcança só quem está do seu lado. Salva você. Um evangelho light, diluído, vai te fazer entender que você é salvo, que tem um Deus que te ama, um céu que te espera, mas não tem profundidade suficiente para mudar os seus padrões e alinhar aquilo que você faz com a sua nova natureza. Tem um versículo que a gente usa como um dos versículos bases da bandeira do Rema, que é a escola bíblica que funciona aqui na nossa igreja, que diz assim, e conhecereis a verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quando Jesus disse isso, sabe o que os judeus responderam? Somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como que dizes, sereis livres? Ou seja, a gente não é escravo, a gente é livre. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, quem te libertou não foi o pastor, não foi a placa dessa igreja, não foi o fato de você ter entrado aqui. Quem te libertou foi o Filho. Quem te libertou foi Jesus. O Evangelho é o anúncio do que Jesus fez. Nele, no sacrifício dele, existe consistência suficiente para mudar a nossa vida. Eu vou te contar um testemunho pessoal. E você vai entender depois com equilíbrio que isso não é religiosidade. É uma coisa simples, mas eu vou te contar, porque na hora veio, o Senhor falou, fale sobre isso. Eu tinha lá pelos meus 17, 18 anos, e eu fui numa festa na casa de uma amiga. E ela não era cristã, e nem meus amigos eram cristãos, eram da escola. E eu tive a oportunidade de ir. E eu cheguei um pouco depois, eu não sei se eu tive algum compromisso. E por acaso, esses amigos, era uma festa grande, com muita gente na casa dela, de aniversário. E eles conheceram uma moça que era muito parecida comigo. E ela chegou antes de mim, na época eu ainda era loira. Para você que não sabe, eu não sou ruiva, gente. Tem muita gente que me pergunta, eu sou loira. Então tá definido esse mistério. E meu cabelo era original ainda. E essa moça parecia muito comigo. E ela chegou com o estilo dela, com a roupa dela. Uma saia um pouco mais curta e tal. E quando as pessoas viram de longe, por um segundo eles achavam que era eu, porque parecia mesmo. Mas uma daquelas pessoas falou para o outro, não é ela. E alguém falou, por quê? Porque ela nunca usaria aquela roupa. Ah, Camila, mas tem tanta gente que põe a Bíblia debaixo do braço, que tem a roupa tal, mas em casa, queridos, mas uma coisa não anula a outra. A sua natureza muda também. Aquilo que você faz, aquilo que você é por fora. E sabe, a gente não pode ter receio de falar isso, porque nós queremos agradar as pessoas. Porque é o que a Bíblia diz, eu não tenho como ler todos os textos que vão falar sobre a vida do nascido de novo. Você pode ler lá nas cartas, você vai ver sobre viver o evangelho digno, a altura do Filho de Deus, sobre perdão, sobre bondade, sobre generosidade, sobre semeadura, sobre não se vingar, sobre vestimenta, sobre não mentir. Não é um conjunto de regras morais, mas a Bíblia vai nos instruindo como nós podemos ter uma vida transformada, uma vida que melhora, amém? Sabe por quê? Senão quando nós não praticamos a palavra, quando nós vamos para o culto, ouvimos, ai que bom, chorei no culto, o louvor foi tão bonito, aquela parte que falava que eu ia me afogar, mas Deus me levantou, ai que bom, fui no culto, nossa, aquela parte que falava, não se preocupe, eu chorei, ai eu me alegrei. Queridos, o evangelho não é um evangelho emotivo.
O evangelho é uma profunda convicção daquilo que Cristo fez por você. E ele sim, ele sabe das suas emoções. Foi ele que nos deu. Eu gosto também. Eu choro na presença do Senhor manifesto. Eu me alegro, eu dou risada, eu danço, corro, faço o que o que o Espírito Santo coloca dentro de mim. Nós somos livres para fazer. Mas sabe, queridos, nós precisamos começar a sair daqui com a consciência de, poxa, eu vou um pouco mais além. Eu vou um pouco mais além. Porque senão, se nós sempre ouvirmos a palavra e não tiver transformação, vai ter, daqui uns anos, você vai se tornar um crente frustrado. E no seu íntimo, ainda que você não fale, você vai pensar, será que a palavra funciona mesmo? Porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é como alguém que olha no espelho, sai e esquece da sua face. Ou seja, se esquece de quem é. Se eu sempre olho a palavra, saio. Olho a palavra, saio. Olho a palavra, saio. E nada está acontecendo, eu vou começar a duvidar da minha identidade. E é isso que o Evangelho Light quer fazer com a gente. A gente sai anestesiado por algumas horas. Mas a gente se esquece que Evangelho é uma construção de convicção e transformação. Você é livre, querido, do inferno, do pecado e da sua velha natureza. Você é livre do inferno, do pecado e da sua velha natureza. Eu também. Às vezes a gente fica perdido e dançando nesse limbo da compreensão, da graça e de uma vida religiosa. Não, eu já me peguei nessa posição. Eu não gosto de ser uma pessoa que fica impondo para as pessoas. Nada disso. Eu gosto de falar do Evangelho. O Evangelho por si só tem poder para transformar. Mas sabe que tem momentos que nós precisamos falar. Porque senão a gente fica nessa coisa de, não, eu não quero ser religioso. E realmente, queridos, religião não salva ninguém. Religião é uma transformação externa que só causa peso nas pessoas. Mas se a graça que está operando em você não causa transformação, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E talvez nós não deixamos o Evangelho nos mudar o suficiente por causa da nossa própria religiosidade. Veja, eu fiquei pensando, uns mudam ou fazem coisas para que os outros vejam. Você já fez isso sem querer? Puxa, eu vou falar aqui uma frase de fé, que o pastor está aqui perto, né? Ele vai ver que eu estou crendo que esse novo prédio, pastor, vai chegar, pastor. E tudo bem, se você está falando isso de coração, é maravilhoso. Fale mesmo, porque isso é muito bom, a gente precisa estar com a nossa fé ativa, unida, afiada. Mas uns mudam ou fazem coisas para que os outros vejam. Ou ele estabelece padrões na frente dos outros para se sentirem crentes e filhos de Deus. É a tal história, né? Aqui, nossa, tratamos todo mundo bem. Irmãos, aqui em casa, coice. A religiosidade faz isso conosco. Se a gente deixar, ela faz mesmo. Então tem esse lado. Não, vou mudar só porque os outros estão vendo. Mas também, em contrapartida, tem aqueles que não mudam. Não, eu sou assim mesmo, porque eu sou sincero. Deus me conhece, vocês me conhecem. E aí ele nunca muda. Porque o discurso é, Deus conhece meu coração. Eu não preciso disso para mostrar que eu sou crente. Talvez precise. Você entende que são duas linhas tênues? Eu não preciso disso para mostrar que eu sou crente, ou eu só faço isso para mostrar que eu sou crente, e a diferença do não, eu estou num lugar onde eu mudo porque eu sou crente. Nós criamos a nossa própria religião, queridos. Diluímos as boas novas e transformamos as notícias nas que queremos. Mas existe ainda um evangelho transformador, profundo, de santidade, de temor, de renúncia, de perdão, de amor, de estilo de vida que não pode ser diluído. Ou você acha que hoje, fazendo o que eu faço, eu posso fazer tudo que eu quero, falar tudo que eu quero e postar tudo que eu quero, porque Deus conhece meu coração? Não, existem renúncias. Lícitas, às vezes. Não estou falando só de pecado, não. Estou falando de coisa lícita. Que às vezes nós nos privamos de simplesmente dizer. Porque talvez tenha um que possa, talvez, se escandalizar. Uma coisa besta. E sabe, eu fiquei meditando muito e eu relutei para a gente conversar sobre isso nessa manhã, porque eu não queria trazer nenhum tipo de condenação para você, mas eu queria te lembrar, assim como Deus tem me lembrado, que eu preciso ser mais radical com algumas coisas. Não dá para a gente continuar tolerando coisas que a gente sabe que não cabe mais para nós. Sabe que às vezes a gente é radical até com as pessoas, mas a gente não tem coragem de ser radical com coisas que a gente já sabe que era para ter extinguido
na nossa vida? O convite que eu te faço é: seja radical com você. O Evangelho faz isso conosco. Ele tira o nosso olho do que o outro precisa mudar e ele coloca um espelhão bem na nossa cara, assim, ó. Se o nosso nível de evangélico, de filho de Deus, maior que chegamos é conseguir olhar para todo mundo e ver o que todo mundo precisa mudar, tem alguma coisa muito errada, querido. E eu comecei a perguntar para Deus mesmo como falar de intensidade, de radicalismo. Porque, querido, se a gente não falar isso agora, se a gente não fizer isso por nós, a nossa geração vai estar perdida. A nossa próxima geração vai estar perdida. Elas não vão ter fibra para servir o corpo de Cristo. Não vão ter. Se a gente continuar nesse lenga-lenga, nessa mornidão, nesse alto e baixo, o que vai ser dos adolescentes, das crianças, dos filhos, das pessoas que estão olhando para nós? Eu me lembro, queridos, na adolescência, na juventude, quantas coisas maravilhosas eu vivi. Teve fases ruins, teve momentos que eu errei, que minha mãe me repreendeu, com certeza, porque mãe e pai estão lá para isso mesmo. Mas, queridos, também teve momentos onde a gente pegava o CDzinho, que na época era CD, né? E eu colocava lá com as minhas amigas, e a gente colocava o play, e às vezes pegava até o do Diante do Trono, que cada faixa era 40 minutos, né? Quem é dessa época sabe que o espontâneo era maior que a própria música. E virávamos a noite orando. 15, 16, 17, 18, 20 anos. E sabe, você não pode perder a sua essência, queridos. Aquilo que um dia fez você despertar. Aquilo que um dia fez você entender, isso aqui que eu estou vendo não vale nada. Sabe, a gente precisa ser esse cristão que quando acorda, Rambo, sangue nos olhos, que entende o que está fazendo, queridos. E eu fiquei pensando, Senhor, como trazer um exemplo que não faça ninguém ali se sentir condenado por não estar perfeito, mas que também entenda que precisa ter uma vida de transformação, de entrega, de tudo. Que o presente foi de graça, mas que ser discípulo custa sim. E ele me lembrou sobre duas cenas tão conhecidas nas pregações e nos sermões cristãos. Você não precisa abrir, eu vou só contar para você. A primeira cena que eu quero te lembrar, e eu quero só que você imagine, usa aí a sua imaginação. Em Marcos 12, 41 diz que Jesus sentou-se em frente de um lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou, colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. E chamando para si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Nessa cena, Jesus aproveita aquele momento para trazer um ensinamento precioso. Sobre dinheiro, podemos aplicar, mas nessa mensagem não é sobre isso. Aqui ele está dizendo que aquilo que nós fazemos é reflexo de um coração. E que o valor daquilo que fazemos não está exatamente no que fazemos, mas no coração. Nós podemos andar direitinho pelos motivos errados, mas nós podemos fazer direitinho pelos motivos certos. E isso para Deus sobe como adoração. Em contrapartida, a outra cena muito conhecida, em Mateus 26:6, que diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Porque esse unguento podia ser vendido por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Por que praticou uma boa ação para comigo?
Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. 2 dias antes da Páscoa, uma mulher chega com economias de alguns anos e ela reconhece que aquilo que Jesus fez era tanto e que ela não merecia, que ela fala, eu preciso marcar a vida dele com algo de valor, porque a quem muito é dado, querido, quem é muito perdoado, muito sabe amar. Quem reconhece o quanto foi perdoado, quem reconhece o que é o Evangelho, quem reconhece a composição disso aqui, quem reconhece o que Cristo representa, não sabe que não tem reservas diante de Deus. Não tem reservas diante de Jesus. E aquela mulher, a viúva pobre, deu 2 moedas. Ela deu ali aquele perfume que custava dias de trabalho. Você entende? Não é exatamente o valor, mas é como sai e o que tem saído de você e de mim. Aqueles ricos depositavam, a Bíblia fala que eles deitavam grandes quantias. Aquela mulher ali também depositou uma grande quantia. A religião faz com que essa grande quantia seja oca, vazia. Vazia de entrega, vazia de sacrifício, vazia de verdade, vazia de sinceridade, vazia. Esses 2 textos, eu achei interessante o próprio Senhor me inspirar dessa forma, porque, naturalmente falando, eles estão falando da mesma coisa, oferta. De uma vez por todas, queridos, considere o que o Evangelho fez e tem feito pela sua vida e pela vida da sua família. E entenda que não tem nada que tenha mais valor que isso. Sabe, o Evangelho que te alcançou não é uma brisa suave que veio e trouxe um frescor num dia quente. Ah, Jesus, aquele dia, aquele vento, aquele frescor. Sabe, eu não vejo o Evangelho como uma brisa. Eu vejo ele como um vendaval, querido. Um vendaval que mudou a minha vida de direção. Um vendaval que mudou 180 graus. Que eu estava caminhando para o lado e ele me virou para o outro. Um vendaval que tirou a gente de um destino e colocou para outro. Um vendaval que tirou a gente do caminho de inferno e nos colocou no caminho do céu. Um vendaval que aquilo que era leve e leviano o suficiente pode ser levado pelo vento do Espírito e não vai fazer nem falta. Isso que talvez nós estamos segurando com tanta força, que nós não permitimos sarar dentro de nós, não vai fazer nem falta. Sabe, Deus tem falado isso comigo. Porque ainda tem coisas da sua reputação que te importam. Porque ainda tem vezes que nós deixamos de fazer coisas por conta do outro. O que eu sou, o que eu tenho, seja reputação, seja dinheiro, seja vida, seja propósito, seja status. Nada, querido. O interessante do vaso de alabastro é que além dele ter muito valor e o que tinha dentro dele ainda mais, é que ele não foi desrosqueado e depositado, ele foi quebrado. E quando algo é quebrado, não tem como pegar de volta. Sabe, eu não quero derramar a minha vida aos pés de Jesus para amanhã na segunda-feira falar, quer saber? Parte dela ainda é minha. Tem os que dão muito com motivação vazia, pura religiosidade. Tem os que entendem o que é o Evangelho e entregam tudo, falam, Senhor, sem reservas. E tem também o morno do meio do caminho, que é aquele que dilui. Camila, eu não sou tão assim. Muitas coisas eu já faço porque eu fui transformado. Eu me entrego. Mas sabe que tem coisas que a gente está no meio, como o jovem rico, onde tem áreas, de novo relacionado à oferta. Quando ele fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu já faço isso, eu já faço aquilo outro. E talvez essa lista toda não eram vazias.
Talvez era com o entendimento certo. Jesus falou, uma coisa te falta. E quando ele percebe o que falta, ele ficou com uma escolha na mente dele. Talvez o jovem rico, você saberia o nome dele se ele dissesse sim e se tornasse um discípulo de Jesus. Porque o convite de Jesus foi, segue-me. E esse era o convite de um rabi para o seu discípulo. Mas a opção dele foi, peraí, nessa parte aqui, Senhor, eu já obedeço, eu já honro, eu já faço isso. Nessa parte aqui, eu vou diluir um pouquinho, porque não dá para mim. E ele saiu triste. Você pode se colocar de pé, queridos? Feche seus olhos. Oh, Pai, obrigado, porque nós somos seus filhos. Nós não somos indignos diante de você. Nós não somos recusados. Você não nos repudia. Mas a tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado você não despreza. Em contrapartida, o orgulho do nosso coração pode fazer o Senhor resistir a nós. E nós não queremos ser esses. Nós não queremos ser esses, Pai. Existe tanto poder no teu sacrifício e no poder que ressuscitou Jesus da morte. Um poder que venceu a morte, que não segurou o teu filho. E que hoje habita em nós. E sabe, hoje diante de você, Pai, nós dizemos e nós entregamos mais uma vez a nossa vida a Ti, Senhor. E nós dizemos que a nossa reputação fica aos Teus pés. Vão ter horas que talvez as pessoas vão nos mal interpretar por estarmos fazendo o correto. Mas sabe, Tua é a justiça. Nós não vamos deixar de nos derramar, de nos entregar, de perdoar. Por muitas vezes nos sentimos imbecis diante de situações, porque você nos dispara. Mas nós nos entregamos, Senhor, mais uma vez nessa manhã e dizemos: a minha vida é Tua, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, não vivo eu, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, queridos, hoje é uma manhã de mudança, uma manhã de escolha, uma manhã de reconhecer a consistência de Cristo e saber que basta, Ele basta. Ele basta. E eu queria que você fizesse a sua própria oração ao Senhor com liberdade neste lugar, entendendo, você não deixou de ser filho porque não mudou, mas existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita para nós. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A tua presença amolece as partes tão duras dentro de mim. A tua voz amolece as estruturas que insistem em ficar de pé. A tua voz ecoa dentro de nós e traz mudança. Virtudes, virtudes, o Senhor quer acrescentar virtudes sobre a sua vida. Nossa, ela mesmo não tinha paciência, não tinha palavras de amor, não tinha otimismo, não tinha alegria, não tinha ousadia, não tinha descanso, tinha só preocupação. Mas sabe, existe um evangelho consistente, transformador, que não está diluído e que nos tira desse limbo, queridos.
Rakodoro brabrasse shindre mano esteche. Rakotsondo brasse che. Rakanda brasse chenebrana na yese. Eu sou aquele que te diz nessa manhã: os dias aqui são rápidos e velozes, mas há uma eternidade te esperando. Levanta os seus olhos e veja. Levante os seus olhos e veja. Há tanto a ser feito. Há tanto a ser feito. Desapega. Desapega das pequenas rochas que você segura, para que o rio não te leve para onde ele tem que te levar. Oh, oh, Ramababase. Oh, com seus olhos fechados ainda, queridos, vai falando com Deus. Se você estava aqui, você estava longe dos caminhos do Senhor, e nessa manhã você quer se reconciliar com Ele, você já entendeu que Ele te recebe de braços abertos. Se você quer fazer isso, levante suas mãos, nós queremos orar com você. Alguém nessa manhã que quer se reconciliar com o Senhor? Levante sua mão direita bem alto, para que nós possamos orar com você. Eu não conheço a todos. É um culto tão propício, querido. Há alguém nessa manhã que quer se reconciliar com o Senhor? Se você está aqui, você crê em Deus com o seu coração, mas você nunca disse com a sua boca: Senhor Jesus, eu recebo o seu sacrifício, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz que é necessário que você faça isso publicamente. Não somente tenha a crença no seu coração de que Jesus existe, mas diga com a sua boca que Ele é o seu Senhor, para que então você receba a salvação e o seu nome seja escrito no livro da vida. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja fazer nessa manhã? Só levantar sua mão direita também bem alto e nós vamos orar com você. Simples assim, Camila? Sim. Possivelmente a oração mais simples que você vai fazer na sua vida, mas a mais poderosa. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja fazer nessa manhã? Eu não conheço a todos. Levante sua mão direita bem alto se você deseja fazer isso. Tome uma decisão de qualidade hoje. Se houver, o convite está aberto. Vem aqui, nós vamos te dar um abraço. Você não vai ser exposto, não vai precisar subir aqui em cima. É aqui embaixo mesmo. Nós vamos orar. E você vai sair daqui com a sua condição de vida completamente mudada. Por quê? Porque você vai receber um espírito novo. Cristo habitando em você e você nele. O maior milagre que um ser humano pode viver. Então o convite está aberto. Se você quiser, vem aqui na frente. Nós vamos orar com você. Se você está aqui e você precisa de oração para cura, dor ou enfermidade, nós vamos orar e o nome de Jesus vai te curar. Vem aqui na frente também. E se você é filho de Deus, já nasceu de novo, já disse sim para Jesus e nunca recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, entenda. Naquele dia do Pentecostes foi para todos. Amém, querida? Você pergunta. Naquele dia do Pentecostes, o batismo foi para todos. Deus não escolheu alguns para revestir de poder. Se você ler o livro de Atos, você vai ver a igreja primitiva, toda vez que os apóstolos chegavam e começavam a pregar, eles recebiam o batismo no Espírito Santo. Às vezes por imposição de mãos, às vezes enquanto a mensagem era liberada, às vezes ali na oração entre os irmãos. Então, se você nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder com a evidência de falar em outras línguas, nós cremos que não é para alguns, é para todo filho. Se você deseja, vem aqui na frente, nós cremos com você, nós vamos orar e você vai ser cheio do Espírito. O convite está aberto. Se você nunca disse sim para Jesus, precisa se reconciliar, ou o batismo no Espírito Santo, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Tudo bom? Nós vamos orar agora pela Ohana Ribeiro. Ela está em uma clínica de reabilitação. Você pode estender suas mãos para cá e exercer a autoridade que você tem no nome de Jesus? Pai, nós como igreja recebemos autoridade.
E nós dizemos, Hannah, no nome de Jesus, seja livre, livre. Diabo, você aprisionou ela com esse vício, com seus espíritos malignos, e nós sabemos que existe uma série de coisas que influenciam a pessoa a estar neste momento. Mas nós cremos agora que a nossa oração intervém no destino dela, e nós declaramos ela completamente livre. Aquilo que oprimia, aquilo que aprisionava, aquilo que estava prendendo ela a esse vício, nós declaramos falido agora, em nome de Jesus. Uma mudança brusca de vida, uma mudança de 180 graus. Ela vai sair dessa condição e vai viver a liberdade que Cristo tem para ela, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Aleluia. Enquanto eles estão recebendo